E aí, galera, será que o Fluminense obrigava os jogadores a passarem pó de arroz por racismo para esconder a sua cor? Essa é uma pergunta que tem surgido cada vez mais. O Fluminense ontem fez 120 anos, né? E eu, como torcedor tricolor negro, acabei entrando em umas discussões, tentei me aprofundar um pouco nos debates e aí percebi duas coisas. A primeira é a acusação idiota, né, das torcidas adversárias tentando colocar no Fluminense essa pecha, e a segunda é uma saída do próprio Fluminense, institucionalmente falando, e dos seus torcedores de tentar negar o fato do racismo na sociedade. Né? Mas respondendo diretamente a essas duas questões, e é por isso que isso fica no meio termo, sim, o jogador que usava pó de arroz usava por causa do racismo, e não era o Fluminense que impunha. Isso foi uma decisão do jogador. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Ninguém me perguntou, né? As pessoas nada e eu gravei o vídeo. É isso. Porque é isso. Eu sou um historiador negro, torcedor do Fluminense, e já há um tempo, né, eu cresci ouvindo essa história, essa acusação. Na época eu não podia falar muita coisa, mas depois de um tempo eu descobri um livro maravilhoso que é O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, que conta essa história e desmistifica essa história. Né? Esse livro ele é muito importante e ele é uma ótima fonte para a gente desvendar esse assunto por duas razões muito simples. A primeira é que esse livro foi lançado, e isso é importante, em 47. É a primeira edição desse livro. O Fluminense foi fundado em 1902, o Campeonato Carioca começa em 1906 e em 1947 o Mário Filho compila informações sobre esses primeiros anos do futebol carioca e lança esse livro. A outra informação importante é que ele fez esse livro não como uma compilação de colunas que ele escrevia, mas ele entrevistou as pessoas vivas. Né? Então, esse livro é de 47, a primeira edição, a segunda edição de 64, o livro não fez muito sucesso, o que é um absurdo. Acho que qualquer pessoa que gosta de futebol, principalmente os cariocas e fluminenses, enfim, Fluminense, né, do estado do Rio, precisam ler esse livro. É um livro primoroso, narra o início da disputa do futebol no Rio, embora o título seja Negro no Futebol Brasileiro, essa coisa do Rio, né, se colocar como a nação Brasil, e todo mundo deveria conhecer. E a última edição, que é a que tem circulado mais, é essa aí da Mauá, que eu acho que é dos anos 90. E é fácil encontrar, né? Eu até fiz uma pesquisa, a primeira edição na estante virtual tá, eu achei por R$ 990 aquela primeira edição, mas esse aí acho que se encontra por 20, 30, alguma coisa assim. Não é difícil encontrar, um livro maravilhoso, recomendo a todo mundo. Então vamos lá, para ser um vídeo curto. Onde começa essa história do pó de arroz? Essa história do pó de arroz começa com esse jogador, Carlos Alberto. Ele era um jogador do América e jogava no time B do América, não tinha muito espaço lá. Parece que na época ele tinha uns 17 anos, era um garoto. E rola uma briga no América e saem alguns jogadores que vão para o Fluminense, entre eles o Carlos Alberto. Né? Só que no Fluminense ele passa a jogar no time titular. Né? Então o Fluminense ele fazia muitos gols, inclusive. Ele parece que ele foi muito importante, né, nos campeonatos, mas era uma época de futebol muito amador, ou seja, você só jogava nesses clubes se você fosse do sócio, né, se você tivesse no quadro social desses clubes. E por que o Carlos Alberto, esse menino mulato, ele conseguiu, né, entrar nesses quadros sociais, mesmo no América, porque no América também, embora fosse um clube da Tijuca, na Zona Norte, era um clube também de brancos, né, era um clube aburguesado. O Fluminense não era aburguesado, o Fluminense era aristocrático, era o clube mais aristocrata do Rio de Janeiro. O pai dele fazia fotografias, o que era um trabalho na época muito difícil, né? As câmeras eram difícil no sentido de você entrar, porque era caro você ter câmera e tal. Então o pai dele fotografava bailes, casamentos, aquela coisa. Então estava no métier da elite. E nessa eles foram se envolvendo e o filho dele conseguiu já crescer nesse meio, né? Então essa era uma das razões. Então quando o Carlos Alberto vai para o Fluminense, ele ganha os holofotes que ele não tinha no América. E aí é que entra a importância da narração do Mário Filho. Ele narra essa história dizendo o seguinte: quando ele vai para o Fluminense e começa a ser titular e a entrar em campo, o,
Aí eu estou citando Mário Filho aqui. Infelizmente, eu não tenho esse livro, assim, eu já tive 2 vezes e distribuí para meus amigos. Como eu disse, é um livro que todo mundo que gosta de futebol tem que ter. Eu já li esse livro 2 vezes, então eu tenho essa história muito fresca na cabeça e eu sempre rebato quando as pessoas tentam colocar Peixe no Fluminense de racista, que era um clube racista, como todos os outros, Flamengo, Botafogo, etc. Mas no Fluminense nunca impôs o uso de pó de arroz. E esse é o meio termo que parece que as pessoas não querem entrar. Por um lado, querem acusar o Fluminense do racismo, aí a defesa diz, não existia, o pó de arroz não era por racismo, era porque ele usava pós-barba. É mentira, não era. Ele usou por causa do racismo, mas o racismo da sociedade. Não foi o Fluminense que impôs. O Fluminense, como uma instituição de elite, era uma instituição racista. E o Carlos Alberto se sentiu incomodado de ser o único mulato no meio do time branco. E aí eu volto a citação do Mário Filho. Ele fala, né, no momento que ele vai para o jogo e ele era o único negro. Esse era o momento que Carlos Alberto mais temia. Ele se preparou para isso e cuidadosamente cobriu a sua face com pó de arroz, se tornando praticamente cinza. Ele não enganou ninguém. De fato, ele acabou chamando mais atenção, porque, aí não estou citando, existiam outros jogadores negros, mas que não fizeram isso. O Carlos Alberto foi o único que tentou simular. Né? Então isso acabou fazendo com que ele fosse chamando mais atenção. Aí volta ao Mário Filho. Ele acabou fazendo com que o seu corte de cabelo, esse corte de cabelo e tal, ficasse mais marcado ainda, a sua cara cinza, por causa do pó de arroz. Eu estou lendo isso aqui de uma versão em inglês, né? Como eu disse, eu dei o meu livro, mas eu achei na internet aqui em PDF uma versão em inglês. Mas por que isso é importante? Por que é significativo entender isso? Porque o racismo não era do Fluminense. O racismo era da sociedade. E quando o Mário Filho conta essa história, ele fala também de um outro jogador, que era o Friedrich, que para muitos é o primeiro craque do futebol brasileiro, que era um filho de um alemão com uma mulata, e ele também dissimulava. Só que o Friedrich não passava pó de arroz, ele alisava o cabelo. Ele fazia isso aí que vocês estão vendo na foto, ele alisava. Ele inclusive atrasou os jogos alisando o cabelo para entrar e tentar não parecer negro. Então era essa a razão que fazia o Carlos Alberto usar pó de arroz no início e o Friedrich alisar o cabelo e prender o cabelo, para ele não parecer o menos negro possível. Nessa época, essa foto aí, por exemplo, ele está com a camisa da CBD, né, que era a CBF na época, Confederação Brasileira de Desportos. O Brasil, em campeonatos internacionais, quando ia jogar em Montevidéu, em Buenos Aires, não levava jogadores negros, né, porque tinha vergonha. Então isso era o racismo da sociedade, das instituições. E o Fluminense, como tal, era um clube racista, era um clube de pessoas brancas. Então, o Carlos Alberto, um menino tímido, ele ficou incomodado com esses holofotes que ele não tinha no América. Então, o pó de arroz, sim, foi colocado para dissimular a cor da pele. Não foi uma imposição do Fluminense. Né? Só que aí, por que pegou? Porque quando rolou um jogo Fluminense e América, os torcedores do América incomodados, né, com essa traição dos jogadores do América que foram para o Fluminense, vendo, né, o que aconteceu, começaram a botar pilha no Carlos Alberto e, obviamente, no Fluminense. Aí teve um jogo que o Carlos Alberto nem jogou, mas começaram a chamar o clube de pó de arroz, porque era um clube aristocrático, né, então queria ser um clube distinto. E o que é legal que o Mário Filho conta é isso, assim, porque o Fluminense, na verdade, o Fluminense ficou meio que porque não era uma ofensa no primeiro momento. Assim, as pessoas queriam até puxar para homofobia, né? Um clube de elegantinhos que usa pó de arroz, etc. Mas o Fluminense queria e se sentia diferente dos outros clubes. O Fluminense sempre se sentiu um clube especial, porque era o clube da elite. Quem não é do Rio, vocês podem ver, eu não busquei essa imagem aqui agora, o Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado do Rio, foi uma doação do Guinle, da família Guinle, que é um dos sócios fundadores do Fluminense e que eram os mais ricos do Rio de Janeiro. Então é dessa elite que a gente está falando. Então essa galera não se sentia incomodada de ser chamada de elegante, de chique, de aristocrática, etc. Então isso pegou. Naquela época, não foi o Mário Filho que criou, porque eu vejo muitos tricolores dizendo, mas o Mário Filho é rubro-negro, então ele criou isso nos anos 50 para prejudicar. Não, isso foi da década de 10. Assim que o Carlos Alberto entrou em campo, isso já pegou. E aí isso fica relevante porque ultimamente o Fluminense tem tentado fazer
uma separação, né, dessa peixe de racista. Inclusive lançou essa série documental muito legal, que é Herdeiros do Chico Guanabara, tentando mostrar a sua história negra a partir da torcida. Inclusive, né, eu já falei aqui, tem ali ó, a garrafinha do Fluminense, eu sou sócio torcedor. Então, é isso, sou um homem negro, a torcida do Fluminense tem muitos negros torcedores há muito tempo, e o Chico Guanabara de fato existiu, e o próprio Mário Filho cita ele, não apenas ele, como um outro torcedor também chamado Dionísio Ovídio, alguma coisa assim. E ele fala assim, quem quisesse torcer para o Fluminense não tinha nenhum problema. Ele tinha gerais, já existiam, a geral não foi uma invenção do Maracanã. Né? Então a elite ficava na arquibancada e os negros, mulatos e pobres e brancos pobres ficavam nas gerais. Então essa galera ia torcer para o Fluminense. E o Mário Filho fala assim: essa galera preferia torcer para esses clubes porque era uma maneira de se distinguir. Ovídio Dionísio é o nome do outro torcedor negro também do Fluminense dessa época. Preferiam torcer para Flamengo, Fluminense e Botafogo, que eram clubes da elite, do que torcer para Andaraí, Bangu e Mangueira, que eram clubes de fábrica, né, clubes de trabalhadores, porque era uma maneira de se distinguir numa sociedade racista, era uma forma de estar próximo. E aí, um dos fatos que chocaram ou que criou esse problema do Carlos Alberto, e tem um ponto aqui muito interessante que dá a veracidade desse relato, é o seguinte: o América também era um clube de brancos, mas o América não promovia os bailes que o Fluminense promovia. Né? E aí, citando agora Mário Filho, ele fala: essa era a diferença entre os times da Zona Sul e da Zona Norte, entre Fluminense e América. No América, as famílias iam ver os jogos, se encontravam uma vez por semana na arquibancada. No Fluminense, eles viviam no clube. Todo mundo deveria ser igual, mesmo na cor, de acordo com Carlos Alberto. Isso é fundamental. De acordo com Carlos Alberto. Mário Filho entrevistou o Carlos Alberto. Ninguém contou para ele. Então essa história, essa narrativa do Mário Filho não foi uma invenção. Mário Filho não estava querendo criticar o Fluminense, ao contrário, eu sempre digo que para mim, quando eu li esse livro pela primeira vez, ele resolveu, porque absolveu o Fluminense dessa coisa do pó de arroz. Mas obviamente jamais, e não tem como absolver o Fluminense, nem qualquer outro clube, Flamengo, Botafogo, nem mesmo o Vasco, de racismo, porque a sociedade é racista, segue sendo racista e era racista demais naquele início de século. Então, respondendo de novo, não, o Fluminense nunca impôs o pó de arroz ao Carlos Alberto nem a nenhum outro jogador. Sim, o Fluminense era uma instituição racista, como eram todos esses clubes sociais da Zona Sul do Rio de Janeiro, principalmente, mas também da Zona Norte, como a América. Né? E aí essa coisa do baile, para fechar essa coisa do Chico Guanabara, o Mário Filho conta, né, de como que para esses torcedores pobres que não tinham acesso ao Salão Nobre, ir às Laranjeiras ver o jogo na geral era como ir ao baile. Então a galera se periquitava, né? Ilustrava o sapato, botava a sua melhor roupa e ia lá torcer pro Fluminense. Ia lá torcer pro Flamengo. O Flamengo não tinha estádio na época, né? Um problema antigo, enfim. Mas ia ver os jogos do Flamengo, onde quer que ele jogasse, arrumadas, porque era uma maneira de ser aceito, de fazer parte da sociedade. Fruto de quê? Racismo. Racismo de toda a sociedade, não só do Fluminense. Então, quando um rubro-negro, principalmente um botafoguense, que o negou o Leônidas foi primeiro contratado pelo Botafogo e diretores do Botafogo se negaram a voltar ao clube enquanto um negro vestisse a camisa do Botafogo. Isso nunca aconteceu no Fluminense, por exemplo. Embora o Fluminense seja, assim como o Flamengo, um clube racista. E o Flamengo contratou o Leônidas, e aí ele começa a explodir e depois vai para o São Paulo fazer história. O Diamante Negro, para quem não sabe, era muitos o grande ídolo do futebol brasileiro depois do Friday. Enfim, e aí o ponto importante para fechar essa história toda, que é o lance da profissionalização. Né? Porque como eram clubes sociais e você não podia receber para jogar, tinha que ser quem fazia parte, né? O Vasco vai quebrar isso, não porque o Vasco era pró-negro, não, o Vasco queria participar do campeonato, só que não tinha quadro social para isso. Então o Vasco começa a pagar de jogadores negros, mulatos, etc., para jogarem pelo clube. Só que como não podia, eles dissimulavam, né? Os portugueses do quadro social, que eram donos de fábrica, que controlavam ali o comércio, o Cristóvão, etc., eles empregavam esses jogadores e quando iam lá a comissão para checar, porque tinha uma comissão que ia checar
se o cara de fato trabalhava. O dono, não, quem? O Aníbal? Sim, Aníbal trabalha aqui, etc. Mas não trabalhava, ele só estava lá na folha de pagamento para jogar pelo Vasco. Então o Vasco começou a dar esse migué. E aí o Vasco foi campeão em 23. E isso incomodou os outros clubes, né? O Fluminense especialmente, porque era a elite, era o grande campeão até então, dos 17, 18 campeonatos, porque acho que em 1912 rolaram 2 campeonatos. O Fluminense tinha ganho 7, o Flamengo tinha ganho 2, 4, Botafogo e América tinham ganho 2, e o Paysandu, que é um outro clube da Zona Sul, tinha ganho 1. Então aquilo incomodou a galera tentou vetar o Vasco, mas não conseguiu. Né? No ano seguinte foram feitas 2 ligas, etc. Em 26, o São Cristóvão, que é do mesmo bairro de São Januário, né? São Januário, para quem não é do Rio, fica no bairro de São Cristóvão. São Cristóvão foi o bairro onde a família real portuguesa e imperial brasileira viveu, né, do século XIX, ou seja, ali se concentrou uma colônia portuguesa muito forte. Por isso São Januário é Vasco da Gama e em São Januário, em São Cristóvão. Mas tem um outro clube, hoje muito pequenininho, inclusive quem é do Rio passa ali pela linha vermelha sempre vê lá escrito: aqui nasceu o fenômeno, porque ali teoricamente foi o início da carreira do Ronaldo Fofuxo, né, no futebol, antes dele ir para o Cruzeiro. Enfim, o São Cristóvão ganhou em 26 e depois, acho que o último título do Fluminense até então tinha sido em 1920. O Fluminense vai ficar quase uma década sem ganhar, enquanto esses times começam a colocar negros e mulatos para jogar e começam a forçar a profissionalização, ou seja, começam a pagar para essa galera jogar, porque essa galera não era playboy, não dava para viver só de futebol como a galera do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo podiam fazer, do Paysandu e etc, do Rio Cricket, que era um clube de Niterói que também era uma playboyzada. Então começa a forçar essa profissionalização. E aí, para fechar, voltando ao Mário Filho, quando começa esse contexto da profissionalização, o Mário Filho diz: nesse contexto de profissionalização, não incomodava o Fluminense colocar jogadores negros e mulatos no time, desde que fossem grandes jogadores. Né? Preferencialmente, preferiam brancos, mas se fosse mulatos ou negro, não tinha problema. Sendo bom jogador, podia jogar. Ou seja, o Fluminense depois, quando estava cansado de perder campeonato, porque né, acabou essa lógica do amadorismo, só daqueles playboyzinhos que ficavam ali no clube, começou então a contratar. Aí o Fluminense entrou de cabeça nessa coisa da profissionalização, passou a pagar para os jogadores e pronto, aí o resto é história. Mas o que eu queria com esse vídeo era só botar para fora, não sei se ninguém vai ver essa bodega, e a ideia era justamente essa, porque entre meias verdades e acusações pueris, isso me incomoda, sempre me incomodou como torcedor negro do Fluminense. Então o Fluminense nunca negou espaço, obviamente que nesse primeiro momento, pré-profissionalização sim, né, preferencialmente só quem era sócio, quem era gente né, que estava envolvida ali no clube. E depois de um tempo, se tivesse pessoas brancas que pudessem ocupar, era melhor. Mas o Fluminense nunca impôs o pó de arroz. Isso aí é só os detratores que tentam jogar isso para cima do Fluminense. Então, sem meias verdades e sem acusações pueris, é sempre bom entender a história. Eu, como historiador, gosto disso. Deixo aqui a recomendação para que vocês leiam esse livro. Mesmo quem não é do Rio, mas gosta de futebol, é um livro maravilhoso, vale muito a pena conhecer essa história. E é isso, como estamos aqui em julho de 2022, um dia depois do Fluminense completar os seus 120 anos de existência, e esse ano maravilhoso, eu vou terminar, galera, fazendo L, faz o L aí, que esse ano de dinizismo tá a todas. Espero que seja um bom prenúncio e que se alguém assistir esse vídeo no final aí do ano de 2022, a gente já tem empilhado algumas taças nas Laranjeiras mais uma vez. Vamos nessa, galera. Um grande abraço.